Olá, queridos irmãos e irmãs, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Maria, envolva cada um de nós e nossas famílias. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós vamos falar sobre a Santa Missa, né, Evandro? Sobre ter mais entendimento daquilo que acontece durante a consagração. Qual é a ligação da missa que nós conhecemos hoje com o Antigo Testamento? A lei dos judeus, todo o ritual que Deus ensinou ao povo eleito a fazer. A primeira aliança e a aliança eterna através de Jesus Cristo. Nós vamos fazer, para dar início a esse vídeo, uma leitura que está em Hebreus. Hebreus, capítulo 10, versículos de 5 a 12. Pegue sua Bíblia e me acompanhe. Por esse motivo, ao entrar no mundo, Cristo disse: Tu não quiseste sacrifício e oferta. Em vez disso, tu me destes um corpo. Holocaustos e sacrifícios não são do teu agrado. Por isso eu disse: Eis-me aqui, ó Deus. No rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer a tua vontade. Primeiro diz: Não queres e não te agradam sacrifícios e ofertas, holocaustos e sacrifícios pelo pecado. Trata-se de coisas que são oferecidas segundo a lei. Depois acrescenta: Eis-me aqui para fazer a tua vontade. Desse modo, Cristo suprime o primeiro culto para estabelecer o segundo. É por causa dessa vontade que nós fomos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, realizada uma vez por todas. Cada sumo sacerdote se apresenta diariamente para celebrar o culto e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que são incapazes de eliminar os pecados. Jesus, porém, ofereceu um só sacrifício pelos pecados e se assentou à direita de Deus. A missa é a presentificação do Calvário. Só existe uma missa, aquela que foi celebrada por Jesus na Quinta-feira Santa. E nós presentificamos essa missa obedecendo Jesus. Fazer isto em memória de mim. Então, toda Santa Missa é um memorial da morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi na cruz que Jesus venceu a morte. Por isso que a cruz é loucura para aqueles que se perdem. E toda a Igreja Católica tem que ter Jesus Cristo crucificado no altar, pois é da cruz que jorrou sangue e água do batismo, aonde nasceu a Igreja de Cristo. No Antigo Testamento, Deus, para expiar os pecados do povo, instituiu os sacerdotes, que foram os filhos de Arão. E esses sacerdotes, só eles poderiam comer dos pães oferecidos a Deus, exclusivamente dos sacerdotes. E ao povo eram oferecidos sacrifícios para expiação dos pecados. Só que esses sacrifícios acabaram virando rotina. Aí eu pego, vou lá, ofereço um sacrifício, estou perdoado. E Deus se encheu desse sacrifício porque o povo se perdeu muitas vezes devido aos sumos sacerdotes que abandonaram a lei de Deus para viver a sua ideologia pessoal. E todas as vezes que os sacerdotes se perdiam, Deus castigava o povo. E o povo chegou a ser exilado, o templo foi destruído devido aos pecados dos sacerdotes que levam o povo a se afastar da lei de Deus. Então isso encheu a Deus, que ele não quis mais sacrifício. E o que Jesus falou para ele? Eis que eu venho para fazer a tua vontade. Por isso que Jesus, quando ele anunciou o Evangelho, falou assim: eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E as palavras que eu digo foram as palavras que ele me mandou dizer. Então todo o Evangelho foi para se cumprir a vontade de Deus.
anunciar um único sacrifício para a expiação dos pecados. Então, por isso que Deus falou em Hebreus 10, 13 ou 14 aqui, ele falou: eu mesmo vou colocar a minha lei impressa em seus corações, e eles não precisarão mais que ninguém fale, procure a Deus. Porque quando nós somos batizados, nós recebemos o Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus está dentro de nós, nos chamando dia e noite, nos inspirando a procurar o sacrifício, que é a Santa Missa, aonde só nós, batizados, sacerdotes, podemos participar desse culto. É um culto sagrado. E o corpo de Cristo, o pão vivo que desceu do céu, assim como no Antigo Testamento só os sacerdotes poderiam comer desse pão, do mesmo modo, no Novo Testamento, no sacrifício de Jesus, somente os sacerdotes podem comer desse pão. Então, todos nós batizados somos católicos sacerdotes de Cristo. Como está em Apocalipse. Como está em Apocalipse 1,6. Todos são sacerdotes pelo batismo. E como nós exercemos esse nosso sacerdócio? Através dos sacramentos. Na Santa Missa, temos Jesus presente na sua palavra, Jesus presente no seu sacerdote ordenado, que representa a Cristo. Jesus está presente na Assembleia, onde todos nós, sacerdotes de Cristo, estamos ali, diante da cruz, para participar da sua morte e ressurreição, para comungarmos esse corpo de Cristo, o pão oferecido. Então todos nós podemos comungar, por quê? Porque somos sacerdotes de Cristo. E Cristo está presente na Eucaristia. Então, são em quatro situações que Cristo está presente na missa, formando o quê? Um só corpo místico de Cristo. Por isso que o padre fala: eis o Cordeiro de Deus, né? Aquele que tirou o pecado do mundo. Então, é na Eucaristia que nós somos perdoados dos nossos pecados veniais. E acontece a expiação, a grande expiação, grande holocausto. Não é mais animais. Não, agora não o próprio Cristo é o único sacrifício. Então, a missa é única, é a mesma da Quinta-feira Santa. E nós temos que, todo domingo, fazer isso em memória de Cristo. E o que é fazer? Ir na Santa Missa, participar do culto de adoração a Deus. O nosso único culto de adoração a Deus é em Jesus Cristo Eucarístico. Por isso que quando o padre vai consagrar, nós estamos de joelho, em adoração. O padre está de pé para nos mostrar o corpo de Cristo. Mas assim que ele deita o corpo de Cristo no altar, ele se ajoelha atrás do altar para adorar a Deus. Do mesmo modo, quando ele ergue o cálice com o sangue de Cristo, quando ele deita o sangue no altar, ele também se ajoelha para adorar a Deus. E todos os sacerdotes têm que estar de joelho. Ou de joelho, ou em pé, fazendo uma reverência profunda para o altar, que é a cruz de Cristo. Sentados só aqueles doentes, tá? É ofensa a Deus se você não estiver doente, você sentar. Você está negando a Deus. Você está ignorando a adoração a Deus. Você está renegando Deus. Então, não faça isso, a não ser que esteja doente. Se estiver doente, você compenetra o seu pensamento ali, olhando para o altar, e adore a Deus. É o único momento. Por isso que em capela, aonde não tem o sacrário, nós católicos não podemos adorar a Deus, apenas rezar. Quando Jesus falou: entre no seu quarto e reza, não é o quarto físico, é no seu interior. Então, o nosso interior de adoração a Deus é em qualquer lugar que estejamos para nos ligar com Deus. Mas a adoração ao próprio Deus só na Eucaristia. Nunca adorar a Deus em lugar nenhum aonde não tenha a Eucaristia. Inclusive capela, onde celebra a missa, mas naquele momento não tem Eucaristia. O lugar é sagrado, não se deve ser utilizado de forma profana. Sim, né? É casa de forma de Deus. errada. Nós temos que ter muito respeito.
Toda a capela é casa de Deus, dedicada a um santo, né? A casa nunca é do santo, a casa é de Deus. Toda igreja é de Deus, dedicada a algum santo, em homenagem a algum santo. Mas, enfim, se nós tivéssemos a visão espiritual do momento da comunhão, nós teríamos mais zelo, porque é um momento sublime, onde Deus é glorificado através do seu Filho, né? E aonde há uma comunhão dos santos, a comunhão de todos que estão ali, que estão em situação de ação de graças e que possam receber Jesus. Nós recebemos uma parte do sacrifício, cada um recebe uma parte do sacrifício, uma parte de Jesus. Jesus inteiro num pedaço de pão. E se tivéssemos a graça de ter uma visão espiritual, aqui na nossa igreja nós somos agraciados que a igreja é em formato de cruz. O padre sempre nos recorda isso. Os braços, a cabeça está o sacrário e o altar, e o corpo, né, no resto da igreja. Você já pensou ver Jesus sendo recebido pelos nossos irmãos em Cristo e ele ali formando o seu grande corpo, a comunhão de todos nós, a forma espiritual de Cristo sendo feita? E outra coisa que nós temos que levar em consideração, temos que repensar na nossa vida. Muitos têm uma visão muito pequena de quando recebem a Eucaristia e acreditam que a Eucaristia que recebem é só naquele momento que receberam e se ajoelham para rezar e ela dissolve na sua boca. Não, gente. Nós ali estamos recebendo Jesus, vamos para casa com Jesus, somos sacrários vivos, somos os ostensórios do Senhor. Então, tudo aquilo que falamos, tudo aquilo que pensamos, tudo aquilo que fazemos, Cristo está em nós. Até existe algumas mulheres que se perguntam assim: essa roupa aqui está em condições de eu usar? Eu como católica, será que a vestimenta está de acordo com uma católica? E aí algumas mulheres usam essa pergunta, que eu acho muito interessante. Nossa Senhora usaria essa roupa que você escolheu ou essa roupa que você vai estar querendo usar? Aí eu volto essa pergunta, né? Faço essa pergunta de outra forma. Depois que você comunga, aquele lugar para onde você vai, você levaria Jesus? Aquela conversa que você vai ter, você teria com Jesus ali ao lado? Tudo que você for fazer, o que você for falar, o que você for pensar, você vai pensar antes: Jesus está comigo. Hoje eu e Evandro participamos da Santa Missa, graças a Deus. Jesus está aqui conosco. Sim. E aí? Quais as nossas atitudes com Jesus presente aqui? Né? Nós somos casados, né? Temos os nossos filhos. O que falamos para os nossos filhos, para o nosso genro? Que conversa podemos ter que não ofenda ao Jesus, que eles receberam também, porque eles foram à missa hoje e nós recebemos? Se começarmos a ter esse discernimento e esse zelo com a Eucaristia que recebemos, o convívio em casa vai ser melhor, o convívio no seu trabalho, o jeito de você agir, as amizades que você vai ter, tudo vai começar a mudar. Porque hoje o padre falou uma coisa muito interessante, né, Evandro? Ele falou que o inferno existe. Muitos por aí querem dizer que não, que o inferno é uma história, uma lorota. Não, o inferno existe. Foi Jesus que falou. Jesus é mentiroso, por acaso? Porque Jesus falou no inferno. E se o inferno existe, o padre falou, é Deus que quer que a gente vá para o inferno? Não. Eu gostei muito do que ele falou, não tinha refletido sobre isso.
Não é Deus que nos coloca lá, nos quer colocar lá, ou deseja que estejamos lá. Não! Somos nós que nos jogamos lá pelas nossas escolhas, pelas nossas atitudes. Por esquecermos que nós recebemos Jesus e continuamos com Ele em nós. Então, meus irmãos, vamos repensar nossas vidas. Vamos, ao participar da Santa Missa, ter mais zelo pela liturgia, pela Santa Missa. Não vamos chegar na igreja e ficar tagarelando como matracas. Vamos nos colocar em oração. Vamos nos reter a estar ali naquele momento. Temos o tempo todo para conversar. Aquele momento é de Deus, é precioso, é todo voltado para Ele. Vamos participar da Santa Missa com zelo. Não precisamos de grandes esforços para participar da Santa Missa, de gestos, não. Os gestos, a maioria quem faz é o padre. Nós só temos que ter uma postura de oração. Vamos participar da Santa Missa com consciência. Vamos ouvir a palavra. Vamos nos abastecer, nos alimentar da palavra. E vamos nos alimentar de Jesus, para que sejamos verdadeiramente sacerdotes de Deus. Isabela, nós hoje comungamos, estamos em comunhão com Deus, participando do corpo místico de Cristo. Certo. Jesus permanece conosco na Eucaristia. Sim. Mas até quando? Eu acredito que até a próxima missa, ou, ao meu ver, até ao momento, né? Se nós cairmos em pecado mortal, nós perdemos a graça. Perdemos a graça, perdemos a comunhão com Cristo. Então, acredito que seja assim, estou certo? Sim, a igreja nos diz que temos que participar da missa todos os domingos e dias de preceito. Então, a Eucaristia vai ficar conosco de um domingo ao outro. Caso a missa de preceito seja segunda, até segunda. Caso a missa, por exemplo, quem mora em capela, uma vez por mês, a pessoa, ela está com Cristo Eucarístico até a próxima missa. Pessoal da Amazônia, que o padre vai lá uma vez por ano. Se eles não cometerem pecado mortal, Jesus Eucarístico permanece com eles durante um ano. Então, Deus é misericordioso. Pela falta de sacerdotes ordenados que possam ir até as ovelhas, Deus as mantém forte pela Eucaristia. É a Eucaristia que nos fortalece para que possamos resistir às tentações para cometer o pecado mortal. Pensando, né? Aqui a gente vai falando e vai pensando. Levando em consideração o que eu falei, que recebemos Jesus e que Ele está conosco, né? Quando uma pessoa recebe Jesus Cristo e não está em estado de graça, quando ele está em pecado mortal, não se confessa e tem a afronta, porque eu acho que é uma afronta. Sim. Porque se você está em pecado, não se arrepende e você tem a capacidade de achar que tem o direito de ir comungar o corpo de Cristo, o que acontece com você? A palavra já diz isso. Os cartas romanos, o salário do pecado é a morte, isto é, a morte da alma vai ser jogada no inferno. 1 Coríntios 11. Aquele que comunga sem discernir o corpo, isto é, o que a igreja ensina, corpo de Cristo, o corpo da igreja, que a igreja ensina, este comunga a própria condenação. É por isso que muitos de vocês estão doentes. Doentes do quê? Do espírito. Você comungou Cristo, mas você não tem paz. Porque você afrontou a Deus ao invés de estar em comunhão com Ele. Você fez guerra contra Cristo. Às vezes as pessoas pensam assim, porque houve casos de pessoas que vão para a fila da Eucaristia e pegam e escondem Jesus e roubam o corpo de Cristo para levar para magia negra. Situações satânicas, né? Cultos satânicos. Gente, quando você comunga Jesus e você sabe que está em pecado mortal,
que você está afrontando a tudo aquilo que a igreja te ensina, você também está fazendo isso com Cristo. Não é só aquele que entra ali e leva para outro lugar, não. Você está fazendo isso quando você recebe Jesus e sabe do seu pecado e não tem coragem de se confessar, ou se acha maior que Deus e quer ser lei para você mesmo. Você quer arrumar desculpa para o teu erro, para o seu pecado, e acha assim, olha, não tem problema, Deus é misericórdia, Jesus é misericordioso, Ele quer que eu esteja com Ele, mas você não abre mão do teu pecado, você não abre mão do seu erro e continua pecando, e você profana o corpo de Cristo. Então, meus irmãos, nós temos que refletir muito, porque é muito sério, não é brincadeira, nós não estamos brincando. A leitura de hoje fala sobre a eternidade. Então, para onde você quer ir na sua eternidade? Isso aqui é passageiro, né, Evandro? Sim. A vida aqui é passageira, meus irmãos. Mas nós temos a eternidade. Você quer ficar na eternidade com Cristo? Ou você quer ficar na eternidade no inferno? Isso é real. Ontem nós estávamos lendo o livro de 2 Macabeus. E eu pedi ao Evandro, não quero mais ler, porque é muito triste, é torturante, mas ao mesmo tempo é um testemunho fortíssimo de fé. De uma mãe com seus filhos, aonde o rei, não é? Queria que eles afrontassem carne de porco. Afrontassem a Deus, fossem contra a lei de Deus e fizessem aquilo que o rei queria que eles fizessem, e eles não, de forma alguma. E a mãe foi vendo o rei matando um filho por filho, torturando, cortando língua, cortando membros, botando numa panela para cozinhar, e nem assim aqueles renegaram a Deus, falavam que não iam abandonar a lei do Deus dos antepassados dele. Então, e o filho mais novo, o rei ainda quis ludibriar, não. Vou te dar o dinheiro, você vai sentar na minha mesa, você vai ficar rico, vai ter cargo importante. E a mãe pegou, usou quando ele mandou, né, a mãe falar com ele, o que a mãe fez? Foi lá na língua deles, né? A língua que natal. O rei não entendia. E conversou, não me envergonhe, não faça isso. Eu quero estar contigo junto com os seus irmãos no céu, quero estar com vocês em Deus, no reino de Deus. Então, para isso você tem que se manter firme. E depois que a mãe termina de falar, o menino fala, me matem logo, porque eu não vou negar a lei do Deus dos meus antepassados. E aquela mãe vendo os filhos ser torturados e morreu. Ela morreu também. Na lei dos antepassados, que ela nem conhecia, porque na época era proibido se falar da lei, era só a tradição. Eu contei, a gente não pode fazer isso, porque para os judeus era proibido comer carne de porco. Em nós cristãos, São Pedro recebeu uma visão do céu, aonde Deus santificou todos os alimentos, então nós podemos comer carne de porco. Sim. Mas na época, para eles, não podiam. Então, era uma afronta a Deus comer carne de porco. E eles queriam obrigar as pessoas a renegar Deus. E as crianças não renegaram. A mãe não renegou vendo os filhos morrendo. E nós? Hoje, negamos Cristo? A questão da carne de porco foi daquela época. Hoje nós não podemos fazer outras coisas. Não é a questão de alimento. São questões morais, questões de comportamento. E nós fazemos? Temos essa coragem dessa mãe e desses filhos? Ou arrumamos desculpas para nos enveredar por esse caminho de pecado e de erro? E quem pecou, Isabela? O que faz? Busca o sacerdote, busca o sacramento da reconciliação, porque Deus sempre está nos aguardando. Ele quer nos perdoar, ele nos quer perto dele. Por isso ele deixou o sacramento. O sacramento da reconciliação, da confissão,
Não caia nessa que o mundo fica falando que o padre é um conviteiro, que está ali só para saber da tua vida. Não tem nada a ver, senão Jesus não teria falado isso. O que ligares na terra estará ligado no céu, o que desligares na terra será desligado no céu. Jesus falou. Foi na Páscoa, na ressurreição. Sim. Jesus apareceu aos apóstolos e disse, João 23, os pecados daqueles que vocês perdoarem serão perdoados. Os pecados daqueles que vocês não perdoarem não serão perdoados. Quais são os pecados que não são perdoados? Aquele que você não se arrependeu. Se você chegar para o padre, eu fiz isso, isso e isso, quero ser perdoado. Você está arrependido? Não, faria de novo. O padre vai dizer, eu não posso te absolver. Claro. Então, gente... O padre já falou isso para mim. Eu não vou te absolver. Eu falei assim, eu fiz e faria de novo. Porque o zelo pela casa de Deus que consumiu Jesus também me consome. E eu sempre vou tomar a mesma atitude quando houver profanação e sacrilégio na missa. Mas não foi uma confissão, foi outra situação. Eu estava me confessando, porque eu queria ser perdoado por não estar indo na missa. E o padre disse que não iria me absolver. Eu falei, mas eu não estou errado. Eu fiz, foi pecado que eu fiz, que Deus me perdoe. Eu não estou arrependido, não estou arrependido do meu ato. Se foi pecado, estou arrependido. Mas não do meu ato de defender a fé. Porque nós somos sacerdotes, nós somos chamados a zelar pela casa de Deus. Então, se alguém sai fora, a igreja não dá essa autoridade, hein? De chegar, qualquer um que errou, seja o diácono, seja o leigo, seja o padre, seja o bispo, seja o papa, a gente chegar, olha, está errado, a igreja não permite isso. E se ele não quiser nos escutar, a gente pode chamar atenção publicamente, como Santa Catarina, foi Santa Catarina que foi lá no padre, no papa, que estava exilado na França. Não, o senhor pode sair, Santa Teresinha, pode sair daí e voltar para Roma, porque o seu lugar é Roma, tá? Então, o leigo tem toda a autoridade dada pela igreja para ter zelo pela casa de Deus. Então, quando é que somos perdoados? Quando nos arrependemos. Eu tenho firme propósito de não mais pecar. Agora eu tenho que ter zelo. Ele não me perdoou, tá tranquilo? Eu procurei o outro que me entendeu e esse me perdoou. Então, aí também tem um entendimento. Esse padre aqui não entendeu o que você fez, procura outro. Se o outro falar a mesma coisa, não ficou satisfeito, procura outro. Agora, se todos falar que você está errado, você para e volta e se arrepende e se confessa para voltar à comunhão com Cristo. Por quê? Nada mudou desde Pentecostes.